Saudações pessoal, aqui é o Arauto, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre uma das partes mais interessantes de Warhammer 40.000, a queda de Cadia. Uma das histórias mais interessantes, mais famosas e que já mudou 3 vezes. Elementos das versões anteriores ainda têm validade, mas essa história sempre está mudando. Inclusive, recentemente eles lançaram um teaser que vão lançar nova Cadia, a reconstrução de Cadia. Se você puder, inscreva-se, curta e comente e vire membro, ajuda demais o canal. Este vídeo é um oferecimento dos membros do canal. Muito obrigado aos irmãos da guarda, os heróis da guarda, os orgulhos do comissário e os defensores da ordem. Então vamos lá. Cadia estava bem na porta do caos, próximo ao olho do terror, bem no coração de tudo. Cadia está no segmento obscuros, num setor chamado Setor Cadiano, onde tinha vários planetas do sistema Cadia. O nome do planeta era Cadia Prime. A população do planeta era aproximadamente 850 milhões antes da 13ª Cruzada Negra de Abaddon. Cadia tinha uma característica incomum. Ele tinha misteriosos pilares em todo o planeta de origem desconhecida. Claramente foram construídos por Xenos, mas não se sabe se pelos antigos, por algum servo dos Titãs, pelos Necrons ou outra espécie senciente. A única coisa que se sabe é que estes pilares que estavam em Cadia e em outros planetas, como Bellis Corona e Agrippina, faziam o portão cadiano. Esse portão utilizava esses pilares para impedir que o plano material e o imaterial se confundissem. Ele mantinha uma barreira sólida, resistente e firme, impedindo de qualquer coisa do plano imaterial entrar para o plano material ou vice-versa, fora de um local designado, a saída do olho do terror. E durante muito tempo isso funcionou. O planeta tinha uma cultura primitiva que foi destruída pelos portadores da palavra durante a Cruzada Imperial. Inclusive foi ali que Logar Aureliano I caiu para a heresia. Mas depois de ser destruído, o planeta foi reassentado no 31º milênio, logo depois da primeira Cruzada Negra. Tiveram 13 Cruzadas Negras, de Abaddon, o Espoliador. Só que nesse vídeo, por ser um resumo, falaremos só da 13ª, que é a mais importante para Cadia. E estou planejando fazer vídeos para cada uma das Cruzadas Negras no futuro. As Cruzadas Negras são consequência da vitória imperial na Grande Guerra. A Grande Guerra é a heresia de Horus, é como ela é chamada pelos caóticos. A Longa Guerra é o conflito que se passou depois da Grande Guerra. Todos os conflitos entre os legalistas do Império do Homem e o Caos, depois da heresia, são chamadas de a Longa Guerra. E tem vários conflitos, como a primeira, segunda, terceira, quarta e outras Cruzadas Negras. Cadia resistiu a incontáveis ataques e cruzadas negras contra ele. Portão Cadiano resistiu do 31º milênio até o 41º milênio. E teoricamente ele ainda resiste. Mesmo depois dos fatos acontecidos, o Império ainda gosta de dizer que Cadia permanece. Vamos lá. Conforme o 41º milênio se aproximava do fim, os primeiros sinais de que haveria uma 13ª Cruzada Negra de Abaddon, o espoliador da Legião Negra, herdeiro dos Lobos Lunares, antigo servo de Horus Lupercal, o primeiro traidor, era iminente. Várias Space Hulks, naves espaciais, emergiram da dobra, dentro de locais específicos do setor cadiano. A maioria das naves foram abordadas pelos adeptos Astartes, os Space Marines, mas outras foram destruídas pelas defesas orbitais do planeta. As que sobreviveram ao bloqueio imperial conseguiram atingir os mundos. Foi então que um cruzador de guerra de Nurgle chegou ao local, espalhando pestilência por todo o sistema. Primeiro acharam que era só uma nave isolada, então tentaram caçá-la, mas então descobriram que era na verdade uma invasão. A Guarda da Morte estava atacando. Uma violenta batalha espacial entre a Frota da Peste e as defesas imperiais aconteceram. Para agravar ainda mais o problema, os zumbis da peste, provenientes da maldição da incredulidade Nurgle, começaram a surgir no mundo colmeia de Bellis Corona, no setor Agrippina, um dos setores importantes para o cinturão de Cadia. Foi então que a certeza foi feita. Forças do caos massivas vieram do olho do terror, atacando todos os mundos imperiais do setor de Agrippina, Cadiano e Bellis Corona. Diversos astropatas e o uso do tarô imperial perceberam que algo terrível aconteceria. Dito e feito, uma figura misteriosa chamada de A Voz do Imperador começou a espalhar a heresia e a anarquia nos setores próximos, impedindo ainda mais a defesa contra o ataque do caos que se aproximava. A Voz do Imperador encorajou a rebelião contra a autoridade imperial, particularmente contra a eclesiástica. Ele falou que havia desvio e corrupção em massa da elite do Império. A popularidade deste grupo herético seguidor da Voz do Imperador começou a ficar crescente e foi alardeado os perigos. Uma briga religiosa iniciou entre os seguidores da Voz do Imperador e os seguidores da fé imperial da Eclésia. Além do ataque do caos, lutas eclodiam entre os próprios supostos legalistas em todos os planetas locais. Barrel, Yarroi, Amistel, Albitrem, todos. Estava tudo um caos. A frota de Tifo, o Arauto de Nurgle, conquistava tudo e destruía tudo. Estava difícil pará-la. A maldição da incredulidade se espalhava por todos os mundos. A Voz do Imperador criava heresia e o combate acontecia, fragmentando a defesa planetária. Mas, apesar de todos esses males em diversos planetas, Cadia resistia. Permaneceu um farol de estabilidade sobre esse mar revolto de caos.
O alto comando de Cadia emitiu uma ordem para que todos os regimentos das tropas de choque cadianas se reunissem em Cadia. Alguma coisa estava acontecendo. Como resultado, centenas de milhares de naves cadianas chegaram até o planeta. Campos de pousos extras foram montados para abarcar todas essas tropas cadianas. Milhões de homens já estavam reunidos nos regimentos, prontos para combate, sem saber o que estava acontecendo. Todos estavam reunidos nos campos de Carcitrox. O alto comando cadiano se reuniu pessoalmente em Tyrox Field para supostamente cumprimentar pessoalmente as forças que chegavam. No entanto, isso se provou uma decisão desastrosa, pois um dos regimentos mais fortes de Cadia, o regimento Volskani Catapraxis, na verdade, estava a serviço das forças ruinosas do caos. Quando o alto comando se aproximou, eles trocaram suas bandeiras cadianas e imperiais pelas bandeiras do caos e abriram fogo contra o alto comando de Cadia. E conseguiram massacrar a maior parte do alto comando nesta traição inesperada. As forças cadianas legalistas foram pegas completamente de surpresa e milhares foram massacrados em minutos antes de poderem organizar um contra-ataque. O alto comando tinha sido praticamente todo destruído. Os sargentos e os capitães tentavam reorganizar aquela bagunça. O governador planetário havia caído. Ele tinha lutado contra os hereges, mas foi baleado. Há apenas um contra-ataque de um habilidoso Lorde Castelão, chamado, que na época era apenas um coronel de brigada, Utsakar Ekrid, que conseguiu assumir o controle da situação. Ele conseguiu unificar as forças cadianas que foram atacadas desprevenidas para poder resistir a essa traição do caos. Como todo o alto comando foi destruído nessa traição, ele foi declarado como governador planetário de Cadia de forma interina. As forças cadianas remanescentes se entrincheiraram e pediram reforço aos Space Marines. As comunicações foram enviadas, mas provavelmente demoraria muito para chegarem. Pior ainda, infelizmente, chegou um grupo de invasores dos Senhores da Noite, dos Night Lords, liderado pelo cruel Tahak Darkblood, e uma luta intensa ao redor do planeta começou. Como todo o alto comando havia sido decepado, Creed teve que promover oficiais que ele conhecia de pura confiança, que considerava dignos para resistir a esta impiedade. Vendo o nível de forças do caos, Creed, o atual governador interino de Cadia, mandou uma tropa bem treinada de Karskins para investigar o nível da escala da invasão que se seguiria. A missão de reconhecimento sofreu grande revés, mas conseguiu informar. Uma força do caos massiva estava próxima a invadir o mundo material através do Olho do Terror. O esquadrão dos Karskins tentou recuar, mas infelizmente não foi mais possível. O ataque se lançou. Eles ficaram presos em Utward. Eles teriam que lutar dentro do Warp, sozinhos. Uma frota do caos com centenas de naves de guerra, de Space Hooks e transportes emergiram da superfície profunda do Olho do Terror, acompanhado não apenas de naves da praga ou naves exterminadoras, mas de 2 fortalezas da Pedra Negra que foram capturadas pelo caos. Enfrentar apenas uma fortaleza Blackstone já era difícil. Imagina Cadia ter que enfrentar 2 sozinhos. Mas Creed não se abalou. Eles tinham que resistir. Cadia tinha que permanecer. A frota imperial dos 3 setores de Cadia, Agrippina e Belis Corona atacaram juntos a frota caótica e lutaram bravamente por dias afinco. Centenas de naves legalistas e caóticas lutaram e se degladiaram. Muitas naves caóticas foram abatidas, mas, infelizmente, praticamente toda a armada dos setores foi destruída. O almirante Quarren, que liderou este combate pelo lado legalista e sofreu pesadas perdas, conseguiu escapar com parte da frota imperial. Mas, ao recuar de volta para Cadia, o caminho estava livre para a frota do caos dizimar o setor Agrippina. Os mundos do setor Agrippina caíram um a um, sendo devastadas pelas frotas da peste de Tifos, as legiões da Guarda da Morte e os Daimons de Nurgle. Apenas o mundo capital do planeta e alguns pequenos planetas e setores específicos foram guardados, pois no setor tinha um capítulo menor dos Space Marines, os Grifos Uivantes, junto com vários regimentos da guarda, os dragões de Joran e uma legião dos titãs imperiais conseguiram impedir o colapso total do setor, mas eles não poderiam ajudar no combate que viria. Apenas a capital e alguns poucos planetas e estações sobreviveram ao ataque da tropa caótica de Nurgle. Além das tropas de Nurgle, tropas dos Filhos do Imperador e criaturas de Slaanesh, lideradas por Lúcio o Eterno, invadiram, destruíram o mundo Belisar. Bandos dos Senhores da Noite também estavam causando problemas em vários locais. Forças Astartes legalistas estavam lutando do lado imperial e defendendo os mundos, mas então células da Legião Alpha se revelaram nesses segmentos obscuros, atrasando muito os reforços dos fuzileiros espaciais. Os Space Marines que iam chegar como reforço não conseguiram, pois alguns dos irmãos que estavam infiltrados nas suas legiões eram da Legião Alpha e sabotaram o reforço. Todos os mundos dentro de 1000 anos-luz próximos do Olho do Terror estavam envolvidos num conflito, a 13ª Cruzada Negra. Foi então que a principal frota do caos emergiu do Olho do Terror. Abaddon, o Espoliador,
revelou-se exultante de sua vitória. Eles avançaram em direção à própria Cádia, o único mundo que continua 100% legalista e sem conflitos internos depois da resistência do recém-nomeado governador Creed. Felizmente, o caos não conseguiu tomar todos os setores caros, porque uma frota de greenskins, de orcs, invadiu o setor. E o caos teve que lutar contra os legalistas e contra essa força orc. Apesar disso ter sido péssimo para os legalistas, pois milhares morreram entre o fogo cruzado dos orcs e dos seres do caos, a verdade é que isso impediu o controle total desse setor pelas forças caóticas. O almirante Corrin, principal líder das frotas legalistas, fez o que pôde para impedir, mas a esmagadora força das tropas caóticas acabaram com tudo que sobrou da frota imperial. Todas as frotas imperiais foram destruídas no setor de Cádia. Todos os mundos estariam sozinhos. Teriam que se entrincheirar e resistir até que, talvez, um dia os reforços chegassem. Abaddon, após algumas semanas de luta, finalmente conseguiu invadir as bases orbitais de Cádia e finalmente o planeta ficou indefeso. Então, a invasão final ao planeta de Cádia começou. Diversas batalhas aconteceram. O próprio Lorde Castelão, o Zurk Creed, o atual governador interino, liderou o 8º Regimento Cadiano para a defesa do avanço dos caóticos. Eles descobriram que o objetivo dos caóticos era tomar os pilares cadianos para poder aumentar o espaço do Olho Terror e mais frotas poderem invadir de uma vez só. Então, ele posicionou o máximo de tropas possíveis defendendo cada um dos pilares cadianos. Creed conseguiu derrotar os últimos regimentos traidores que estavam em Cádia, mas os Space Marines do Caos desembarcaram. A Legião Negra começou a massacrar as tropas legalistas. Sabendo que não tinha como derrotar Space Marines do Caos sozinhos, ele apelou para táticas de guerrilha. Ele reagrupou em pântanos, em montanhas, em florestas, em tudo que pudesse para atacar de forma de guerrilha, com armamento pesado e escondidos, pois era impossível as suas tropas vencerem Space Marines do Caos com as suas Light Guns sozinhos, em confronto aberto. A moral imperial estava relativamente baixa, mas com vários contra-ataques de guerrilha bem-sucedidos, a moral conseguiu se elevar. Abaddon estava começando a ficar impaciente com aquela situação. Ele não esperava que aqueles reles sacos de carne, sem nenhum melhoramento genético, poderiam impedir a sua poderosa Warband. Mas aquilo estava acontecendo. Abaddon, sabendo que reforços de Space Marines legalistas poderiam chegar, e lançou um ataque maciço à Medusa, o planeta natal dos Iron Hands, o capítulo sucessor da Legião de Ferros Manos. Todos os 10 monastérios dos Iron Hands foram mobilizados para a defesa do planeta. A batalha entre os Space Marines caóticos e os Space Marines do Império foi longa, durou 5 dias e milhares morreram. Os Iron Hands, os Mãos de Ferro, usaram tanques Predators e vários veículos e conseguiram fazer as forças traidoras se retirarem, finalmente protegendo Medusa. O chefe de capítulo falou que não era momento para comemorar, eles precisavam reforçar Cádia. Eles prepararam o avanço para resgatar os guardas. Enquanto isso, as tropas de choque de Cádia estavam sofrendo cada vez mais. Eles resistiram o tempo que foi possível, mas tiveram perdas sem precedentes. Creed fez uma última transmissão por todo o planeta. Esperava que seu alto comando fosse cair. Ele disse: ainda que o alto comando caia, mantenham a linha. Não entrem em suas posições. Não abaixem suas armas. Façam com que os inimigos do Império se arrependam cada dia por tomar este planeta. Ataquem das trincheiras, das cavernas, dos buracos, das fossas, mas causem prejuízo máximo a ele. Cádia não pode cair. Ainda que o alto comando remanescente caia, Cádia permanece. Com sua base quase destruída, Creed esperava o pior, mas felizmente notícias maravilhosas chegaram. Os Iron Hands estavam martelando por um lado as forças de Abaddon, e a 13ª Companhia dos Lobos Espaciais chegou para ajudar. O reforço rompeu as forças caóticas e desembarcou no planeta. Os filhos de Lemanus estavam aqui para ajudar a defender Cádia. O grande lobo, o Logan Grims, do capítulo dos Lobos Espaciais, disse: Cádia não vai cair hoje. Creed sabia que a guarda não tinha autoridade para ordenar os Space Wolves, então ele ofereceu passar o comando para o grande lobo. Disse que deixaria todas as forças de Cádia sob ordem dele, mas o grande lobo recusou. Os Space Wolves respeitavam guerreiros valorosos. É uma característica do seu capítulo e de sua outrora legião. O grande lobo disse que mesmo que eles não fossem iguais, lutariam lado a lado naquele dia. E felizmente, Cádia resistiu mais alguns dias. Após mais algumas semanas de resistência entre os lobos e os guardsmans contra os caóticos, uma notícia fenomenal chegou. Uma companhia de honra dos Space Marines conseguiu romper o bloqueio caótico. Tinham estacionado no portão cadiano, e vários outros capítulos sucessores tinham chegado e estavam empurrando as bordas da força caótica de volta para o Olho do Terror. E por fim, a melhor notícia para os cadianos chegou. O alto comando recebeu a notícia que um templo de adeptos mecânicos em Kars Galan disse que o grupo de Ordo Reductor,
Os mecânicos que guardavam as armas proibidas da era tecnológica foram autorizados pelos High Lords da Terra de usarem as antigas máquinas de cerco, semelhante aos encouraçados dos Astartes, para poder reforçar as defesas cadianas. Uma situação quase sem precedentes. Creed contou a notícia para suas tropas e disse que talvez, só talvez, não só Cadia pudesse permanecer, mas pudesse retomar em direção ao Olho do Terror. Mas, infelizmente, nas semanas e meses que se seguiram, mais notícias apareceram. Infelizmente, as tropas que tentaram silenciar a voz do Imperador, o culto herético que estava se propagando, não conseguiram destruir o local. Apesar de tomar vários locais, não conseguiram encontrar aquele que se denominava a voz do Imperador. E cada vez mais mundos sitiados pelo caos desistiram de lutar pelo Imperador, pois sabiam que iriam perder e abraçaram os poderes ruinosos. Conforme os planetas aliados caíam, cada vez a situação parecia mais improvável para a Guarda. Entretanto, algo aconteceu. Muitos mundos anciãos ao redor do Olho do Terror foram atacados pelas forças do caos. Os Eldaris, típicos isolacionistas furiosos, não aceitaram este ataque e começaram a lutar também contra as forças do caos. Os Lordes Fênix lideraram as defesas Eldaris, enfrentando tropas dos portadores da palavra do caos, e enfrentaram feiticeiros dos Mil Filhos, pois os filhos de Logar Aureliano e de Magnus o Vermelho estavam tentando romper a Webway e chegar até a Biblioteca Negra. Os Eldarianos, apesar de orgulhosos, conseguiam conceber a ideia do inimigo do meu inimigo é meu amigo, e unilateralmente começaram a ajudar as frotas terráqueas contra as batalhas do caos. Então, a situação dos poderes ruinosos do caos começou a ficar um pouco mais complicada, pois eles tinham que enfrentar os Cadianos, os Space Marines, os Orcs na borda dos sistemas que estavam se divertindo no combate, e agora os Eldarianos, que estavam voluntariamente defendendo as frotas remanescentes dos Cadianos. Infelizmente, essa intervenção dos Eldarianos Azurianes ao lado dos legalistas do Império não veio sem problemas. Os Drukhari, os elfos sombrios, corrompidos, que não adoravam o caos, mas faziam coisas nos interesses do caos para poderem continuar vivos, lutaram contra o Império do Homem e as forças Eldaris. A guerra estava escalando em níveis sem precedentes. Havia rumores que quando os Drukhari e os servos de Slaanesh lutaram contra os Eldaris e contra as tropas cadianas, da Webway surgiram os escondidos e misteriosos Harlequins, que faziam questão de sempre massacrar as tropas de Slaanesh. Pois o último deus Eldari, Segurá, o Sorridente, fazia questão de atrapalhar Slaanesh, a senhora que tem sede, em qualquer lugar que ele pudesse. Vendo que os reforços imperiais e as forças externas de Xenos estavam atrapalhando o avanço do caos, Abaddon teve uma ideia. Ele entrou em contato com a Legião dos Portadores da Palavra e solicitou para o Apóstolo das Trevas, Erebus, que desencadeasse um ritual para atrapalhar muito o transporte mais rápido que a luz pela urdidura. Ele queria criar uma tempestade de Warp. A Legião dos Portadores da Palavra conseguiu por certo tempo e novamente isolou o setor de Cadia. Novos reforços imperiais não poderiam chegar nem tão cedo. Então, a Guarda Imperial, os Space Marines, os Eodaris lutavam isolados contra as forças do caos, os Drukharis e os Orcs que lutavam com todo mundo. A confusão exterior que estava acontecendo nos planetas do setor cadiano desencadearam uma coisa muito sombria. A situação estava tão intensa que rumores nas comunicações imperiais diziam que os Daimon Primarchs retornaram ao comando da Cruzada Sombria para anunciar o fim dos tempos. Sim, supostamente Fulgrim, Magnus, Mortarion e Engron estavam liderando ao lado de Abaddon a 13ª Cruzada Negra. Os 4 deuses do caos estavam reunidos na força do caos indivisível, atacando todos os seres do material. Necrons começaram a emergir da Terra e chegar no setor, pois como as naves Necrons viajavam mais rápido que a luz pela ficção de fase quântica e não pelo Warp ou pela Webway, as tempestades de Warp não afetavam suas naves. O Império e os Eldarianos ficaram surpresos ao ver que os Necrons estavam atacando firmemente as forças do caos. Os Necrons estavam dormindo bem debaixo do nariz do Império por milhares de anos, e eles acordaram provavelmente como uma reação às atividades de Abaddon contra as forças do caos que planejavam destruir os pilares cadianos. Não sabia-se se era dos Old Ones, dos Kitans ou dos Necrons Necrontyrs. Não importa, os Necrons estavam defendendo os pilares cadianos. Provavelmente, segundo sussurros e teorias, é porque os Necrons são forças físicas do material, e eles sabem como o imaterial é perigoso para eles. As suas forças de bateria, que são literalmente titãs adormecidos, são forças muito suscetíveis contra os ataques do caos e do imaterial. A natureza dos Necrons os obrigavam a se opor à urdidura em todas as suas formas. Essa é a versão natural dos Necrons, aqueles que não suportam a urdidura.
Vou abrir aqui um parêntese rapidinho sobre um conceito antigo dos Necrons. Sabe, não existe mais o conceito de ordem e desordem, mas esse conceito existiu antigamente. As forças da desordem constituíam o caos, os Drukhari, os orcs e as tirânidas às vezes eram consideradas. E as forças da ordem eram os Eldaris, Açorianes, né? O Império do Homem e os Necrons. Sendo que os Necrons eram os únicos que não podiam ser corrompidos pelos poderes do material. Os humanos podiam cair no caos, os Eldaris podiam virar Drukkaris, mas os Necrons sempre estariam a favor da Ordem Suprema, que no conceito deles era o fim da vida. Os Tal não existiam ainda nesse conceito da Ordem da Desordem. Fechando aqui o parêntese de informação, vamos seguir. Os Necrons não tinham Psykers para recorrer ao Immaterium. Não precisavam viajar pelo Immaterium, não precisavam viajar pela Webway, eles estavam acima disso. Os Necrons viam as forças do caos como intrusos primitivos do seu antigo império. O Lorde Castellão Creed, vendo o combate entre os Necrons e os Açorianos contra o caos, decretou uma ordem. Todas as forças imperiais deveriam ficar longe dessas raças Xenos e permitissem que eles enfrentassem as forças do caos, onde e quando fossem a intenção de fazê-los. E, em situações específicas, estavam autorizados de ajudar essas forças. O caos trazia cada vez mais Daimons e Space Marines, cultistas e criaturas de dentro da Warp. Muito longe dali, o Império Tal, aproveitando toda essa confusão que acontecia entre as forças do caos, dos orcs, dos Eldaris, dos humanos e nos Necrons, planejaram a expansão da Terceira Esfera. Eles começaram a expandir por espaços selvagens e incontestados pelo Império do Homem e as outras forças, literalmente comendo pelas beiradas. E quando a tempestade de Warp ficou mais intensa e o Império não conseguia mandar reforços suficientes para lutar na Batalha da 13ª Cruzadas, no ano de 999 do 41º milênio, os Tal iniciaram uma grande campanha militar e começaram a tomar território imperial da Franja Oriental. Como o Império estava com seu esforço 100% empenhado em enfrentar o avanço do caos no Portão Cadiano, o Império Tal conseguiu conquistar diversos mundos da Franja Oriental do Império do Homem. Com as forças do caos tendo que enfrentar tantos inimigos em tantas frentes, os tropas cadianos conseguiram expulsar eles da maioria das fortalezas de Cadia. E eles conseguiram retomar as frotas orbitais dos planetas, pois as forças do caos estavam espalhadas pelos portões cadianos, lutando contra todos os inimigos possíveis. Mais e mais grupos chegavam para reforçar Cadia. Além do 8º Regimento Cadiano, os Lobos Espaciais, chegou também a 4ª Companhia dos Anjos Negros, os Dark Templars chegaram também para o reforço, a Ordem das Sororitas de Nossa Senhora dos Martirizados e um grande contingente de mecânicos. Creed falou em uma transmissão: tantas forças do nosso glorioso império se unem, pela graça do Imperador, pela força da humanidade. Que venham, que eles venham. Nós seguimos, nós resistimos. Avante e avante, Cadia permanece. Mas, infelizmente, aquilo foi a primeira onda do caos. Mesmo os Necrons causando grandes prejuízos contra as forças do caos, os Eldars resistindo firmemente contra as forças do caos, até os orcs que lutavam contra todo mundo causando prejuízo ao caos. De repente, o olho do terror se expandiu e uma frota massiva do caos entrou da Warp. E a fortaleza de Darkstone, a vontade da eternidade, entrou próxima a Cadia. E a bordo estava Abaddon, o Espolhador, no centro de comando. O almirante Quarren avisou a Creed que não havia mais o que fazer. Ele mandou um ataque total de todas as forças imperiais. Aquela fortaleza tinha que cair, senão tudo estaria perdido. Eles lutaram bravamente por 77 minutos. E em 77 minutos, toda a força armada imperial acabou. Creed, comandando Cadia, estava realmente preocupado. A frota de Quarren desapareceu. A transmissão acabou. Ele pensou o pior. Seu mais valoroso aliado nas estrelas estava morto. Creed, apesar de ter conseguido o respeito de todos, dos Space Marines, das Sororitas, dos mecânicos, ele não podia tomar essa decisão sozinho. Ele imediatamente reuniu um conselho de guerra. O Lorde Lobo, Seven Uivo Sangrento, dos Space Wolves, com Rahel, o mestre da 4ª Companhia dos Anjos Negros, Talia Daven, uma Lorde Inquisidora, a Ordos Heréticos, as Gemini Superia, as Irmãs Gêmeas, Sororitas de Santa Celestina, e Clahan, um grande mago mecânicos, se uniram no Conselho de Guerra para deliberar o que fazer. Apesar de ser respeitado e tentar criar um consenso de defesa, fato é que não havia como concordarem. Os lobos não suportavam as sororitas detestavam as Astartes, os lobos detestavam os mecânicos criticavam os lobos. A Inquisição não gostava dos mecânicos, julgava a tecnologia herética. Eles lutavam todos do mesmo lado, mas não estavam unidos.
Após a reunião infrutífera, Creed saiu e lamentou: "Eu não tenho um verdadeiro exército para defender Cadia. Eu tenho muitas forças independentes com suas próprias agendas." Felizmente, o Caos cometeu um erro. Essa frota tão massiva que veio do Olho do Terror danificou a coleção do Necron Trazem o Infinito. Isso provocou a ira do colecionador. Ele rastreou os distúrbios até o Olho do Terror. E este Necron, este historiador, que tem o objetivo supremo de preservar toda a história e todos os artefatos, não podia permitir que o universo colapsasse. Ele foi movido a resolver a crise indo pessoalmente até Cadia sozinho. Longe de Cadia, os Harlequins mandaram uma mensagem para o grande mecânico Balissaurus Cawl para investigar um planeta muito abandonado e devastado lá na época da Quarta Cruzada Negra. No mundo, ele descobriu a presença de pilares similares aos pilares cadianos. Ele estudou os pilares, talvez pudesse ativá-los para reduzir o rasgo do Olho do Terror. Mas ele tinha que se apressar, pois a batalha estava intensa em Cadia. Ele partiu para Cadia. A coisa estava tão severa que durante o combate dizem que até mesmo a Santa Celestina apareceu em pessoa durante o combate. Após essa batalha fenomenal, onde até mesmo a Santa Celestina apareceu, e segundo sussurros e lendas, até a Legião dos Condenados surgiu, vindo direto do Immaterial, mandados pelo próprio Imperador, Abaddon ficou furioso sabendo que não conseguiria tomar Cadia tão fácil. Ele posicionou a sua fortaleza orbital sobre a capital cadiana. A vontade da eternidade estava sobre Cadia, e ele preparou uma arma enorme do Órpio para destruir as fortalezas de defesa de Cadia. Depois de horas e dias de pesadas lutas, Abaddon teve a ideia de derrubar os santuários das Sororitas. Quando ele conseguiu derrubar, a força do Imperador reduziu e vários guerreiros de Khorne conseguiram fazer uma ascensão para Demon Roots. Conseguiram formar um ataque final contra as Irmãs de Batalha, ferindo as gêmeas que fizeram parte do alto comando, a Guinevere e a Eleanor. Felizmente, as irmãs não foram totalmente destruídas. Dizem que a Legião dos Condenados apareceu e as salvou. Mas não temos certeza sobre isso, pois nenhuma aparição da Legião dos Condenados pode ser 100% confirmada. Essa é a característica deles. Eles vêm, matam o caos e somem, diretamente do Immaterial. A batalha estava violenta. Parecia que desta vez Abaddon iria vencer. Mas então, a fortaleza monastério dos punhos imperiais, dos Imperial Firsts, herdeiros de Rogaldorn, irromperam o Immaterial e apareceram, atirando contra a fortaleza orbital de Abaddon e danificando a vontade da eternidade. Creed ficou esperançoso e conseguiu fazer um novo conselho de guerra, junto com aqueles que estavam na falange. O arquimago Balissaurus Cawl finalmente tinha chegado. Thor Garadon, chefe da terceira companhia dos Punhos Imperiais, estava lá. E a baronesa Varduz, da Casa de Haven, uma valorosa líder de cavaleiros imperiais. Estavam se preparando para preparar um contra-ataque agora que a nave Vontade da Eternidade estava danificada. Talvez eles pudessem vencer Abaddon. Foi quando Trazim, o eterno Necron, se comunicou com eles. Falou que não era uma boa ideia, a situação era desesperadora para o Império. Falou que eles deveriam fazer uma aliança temporária, que os Necrons estavam dispostos a auxiliar o Império para derrotar o caos. Belisarius expôs o plano de amplificar os pilões cadianos junto com Trazim, e assim empurrariam as forças do caos de volta para o Olho do Terror. Belisarius e Trazim foram até os pilões para tentar ativar o seu plano. Só que Abaddon atacou o Conselho Cadiano, feriu Creed, matou seu porta-bandeira e ficou sabendo do plano. Ele planejava destruir os dois para evitar que os pilares fossem ativados. Belissaurus e Trazim estavam quase terminando o serviço nos pilares quando Abaddon emergiu, virando a maré da batalha em favor do caos. Trazim então usa seus muitos labirintos Tesseracts para convocar um exército inteiro para o lado dele. Por isso, ele é um dos mais poderosos Necrons que já existiu. O exército dele, além de ter Necrons que ele tinha capturado, ainda tinha Space Marines que ele prendeu lá da época da heresia. Porque Trazim gosta de capturar pessoas. Ele gosta de guardar arquivos históricos. Ele é um historiador arqueólogo meio doido. Belissaurus e Trazim conseguiram escapar para tentar reativar os pilares, enquanto Creed, os lobos espaciais, templários negros e até mesmo alguns custodes lutaram para impedir o avanço de Abaddon. Trazim trouxe diversos guerreiros históricos que ele tinha capturado em seus Tesseracts para lutar ao lado dele. Infelizmente, os 4 deuses do caos deram poder absoluto para Abaddon, uma força tão descomunal que ele conseguiu derrotar Celestine, o Santo Vivo.
Abaddon, vendo que os pilares cadianos provavelmente seriam ativados e iriam empurrá-los de volta para o caos, fez uma decisão ousada. Sabendo que ele não ia conseguir tomar o planeta, conquistar e desativar os pilares, ele fez uma escolha. A bordo da nave, o Espírito da Vingança, sim, aquele cruzador original de Horus durante a heresia, ele empurrou a fortaleza Vontade da Eternidade em direção da atração gravitacional de Cadia. A fortaleza inteira colidiu sobre o planeta, causando uma destruição massiva, forçando todos os imperiais e aliados no local a evacuarem o mais rápido o planeta possível. A Santa Celestine conseguiu recuperar seu poder e ajudou todas as tropas a poderem continuar a escapar do planeta que ia colapsar. Com a destruição dos pilares cadianos, o Olho do Terror expandiu e o planeta foi puxado de forma violenta para dentro do Warp. O Monastério Falange liderou as naves imperiais sobreviventes para fora do sistema. Creed e o 8º Regimento Cadiano mantiveram a linha. Creed disse que manteria a linha para que todos os outros imperiais pudessem fugir, e ele fez isso. Ele e o 8º Regimento Cadiano, enquanto o planeta rachava, era puxado para dentro do Olho do Terror e todas as naves estavam evacuando. Creed e a maior parte do 8º Regimento ficaram em frente do espaço-porto orbital principal de Cadia, defendendo sobre todas as hordas de criaturas do caos, Space Marines do caos e o que mais podia vir para que o máximo de civis, naves, sororitas, Space Marines, Guardsmen e outras tropas pudessem fugir. E o planeta foi puxado para dentro do Immaterium e quebrou lá dentro, antes de Creed e os seus homens morrerem. E foi daí que veio aquele lema: Cadia permanece, o planeta quebrou antes da guarda. Com a queda do planeta, todas as forças imperiais recuaram e se reagruparam, junto com as forças Eldaris, Necrons e até mesmo Orcs em outros locais. O caos conseguiu destruir Cadia, conseguiu derrubar o portão cadiano, mas não conseguiu avançar muito além disso, pois o Império fez questão de mandar praticamente toda a sua força de defesa para impedir o avanço, criando um cordão sanitário contra o caos. Cobrou seu preço, muitos mundos imperiais caíram para os Orcs, para as Tirânidas e para o Tal. Mas, por um motivo de teimosia que só os humanos têm, eles não deixariam o caos avançar. Na retaguarda do Olho do Terror, naves Necrons ficaram patrulhando para evitar o avanço do caos. Não se sabe exatamente como isso aconteceu, mas a destruição de Cadia, a queda do Portão Cadiano e várias outras questões de energia psionica do caos causaram a Cicatriz Maledicto, uma grande fenda que dividiu a galáxia no meio. Ela partiu do Olho do Terror e agora é uma tempestade eterna que acontece durante essa cicatriz. Não se sabe exatamente o que gerou a cicatriz. Tem várias teorias que condizem a isso, porque várias coisas aconteceram ao mesmo tempo quando ela foi criada. Mas a teoria mais aceita é que quando o Portão Cadiano caiu e os pilares foram destruídos, não tinha mais nada contendo a expansão do Warp. E o Olho do Terror rasgou a galáxia no meio, porque a cicatriz começa justamente do Olho do Terror. Os eventos da queda de Cadia foram os momentos finais que fundaram uma nova era do Império. A Era do Indômitos, também chamada de Era do Império das Trevas. O período atual da história, começando com a queda de Cadia e o fim da 13ª Cruzada Negra, a criação da Grande Fenda e o caos absoluto que o Império se encontra. O Império está efetivamente dividido em dois, fraco e com muita dificuldade. Roboute Guilliman acaba de ser ressuscitado por uma questão que eu vou contar depois, e bem-vindos ao início do 42º milênio.